Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, que Deus abençoe quem me ouve. Mais uma vez, numa breve reflexão aqui, com um versículo para fortalecer a nossa fé em sabedoria. E o versículo de hoje encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 4, versículo 4, que fala: Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Glória a Deus, irmãos. O Jesus, ele, assim, antes de começar o seu ministério, como todos nós, antes de viver aquilo que Deus tinha para ele nesse lugar, antes de passar por toda a vida e nos trazer justamente essa palavra que é recheada de sabedoria, ele passou também por um deserto, 40 dias, que fala justamente de um tempo de provação. E Lucas vai nos trazer a preciosa informação que o tempo todo Satanás esteve ali tentando ele. E quem tem vivido o deserto sabe exatamente o que é ser provado, o que é sentir fome, o que é sentir sede, passar por escassez, privação e provação. E Deus só leva ao deserto quem Ele quer dar uma vida espetacular. Eu quero repetir isso. Deus só leva ao deserto aqueles que querem viver, aqueles que Ele quer dar uma vida espetacular. Pessoas são refinadas no deserto. O deserto é a escola de Deus. É no deserto que nós aprendemos o valor da palavra. E com Jesus não foi diferente. E nesse simples versículo, nós aprendemos algumas coisas que o Senhor Jesus nos ensina. Bom, ele começa falando: Jesus, porém, respondeu. Irmão, é nos permitido responder. Agora, quando nós damos a resposta, será que é a mesma resposta que Jesus deu? Nós podemos responder. Responda com fé às adversidades, responda com fé às provações, responda com fé e atitude de um adorador toda vez que Satanás vir te tentar. E a palavra é bem clara. Qual é a nossa única arma de ataque? Como Paulo vai dizer em Efésios 6:10, ele fala: as escrituras dizem. Porque nós não nos movemos por sentimentos, nós não nos movemos por aquilo que vemos, nós nos movemos por fé, nós nos movemos em propósito, nós nos movemos em palavra. Precisamos aprender a profetizar, precisamos aprender a declarar as escrituras. Sei que uma das maiores dificuldades do cristão, de fato, é não reclamar. E foi justamente isso que aconteceu com os israelitas nos desertos. Eles reclamaram muito, eles se queixavam de Deus o tempo inteiro, dizendo que Deus levou eles para o deserto justamente para eles passarem fome. E na verdade era para tornar eles gladiadores de verdade. O deserto é a escola de Deus. O deserto é o centro de treinamento de Deus. O deserto é o lugar aonde Deus leva as pessoas para aprender a confiar na sua palavra. E foi justamente o que Jesus disse. Ele replicou o que Deus disse através de Moisés. Ele fala: nem só de pão um homem viverá. Algo que eles reclamavam e queriam voltar à vida anterior era justamente por causa da falta que a alma deles sentia falta da cebola, sentia falta até do pepino, irmão, do Egito. Enquanto Deus fazia chover maná do céu o tempo inteiro para eles, que representava justamente essa palavra, a palavra viva, o próprio Senhor Jesus. Então nós vamos aprender inevitavelmente isso, que nem só de pão um homem vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele nos ensinou que para vencer o deserto é necessário confiar na força de Deus. E eu quero terminar justamente declarando Neemias 8:10, dizendo que a alegria do Senhor os fortalecerá. E Jesus também diz em João 4, versículo 34, que a fome dele é fazer a vontade do Senhor. E pensando nisso, vamos orar. Senhor, ajuda-nos. Ó Pai, nós queremos nos colocar diante desse firme propósito, queremos vencer o nosso deserto e queremos aprender a profetizar, queremos aprender a declarar com fé, Pai.
Mesmo que nós sintamos fome, declaramos provisão. Mesmo que sintamos, ó Pai, dor, declaramos a nossa cura. Mesmo que sintamos exaltos, declaramos, ó Pai, que seremos renovados pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornar de fato justos, refinados pelo deserto, que não cedem às armações do diabo e não se dobra a Baal, que fica de pé mesmo diante a adversidade, a provação, a escassez, que luta com bravura e entende que o Senhor tem o melhor logo depois desse deserto que nos treina. Ó Senhor, nos treina as nossas mãos para a batalha, treina a nossa voz para cumprir o teu propósito. É o que nós oramos, Pai. E oramos hoje em nome do Senhor Jesus. Quero terminar com o Salmo 119, versículo 114, que diz: Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra depositei a minha esperança. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.